Senhoras e senhores, boa tarde. A 22ª subseção da OAB de São Paulo, de São José do Rio Preto, sente-se honrada em recebê-los para essa primeira solenidade virtual de entrega de carteiras da OAB Rio Preto aos novos advogadas e advogados e estagiários. Eu sou Renato Chiodo, coordenador da Comissão de Relações Institucionais da OAB de São José do Rio Preto, e realizarei o cerimonial desta honrosa solenidade para toda a advocacia da nossa subseção, composta de mais de 6.000 advogados. Essa solenidade está sendo realizada pela plataforma Zoom, gravada e transmitida online pelo Facebook, página da OAB Rio Preto. Os novos advogados, advogadas e estagiárias estão todos nessa sala virtual do Zoom para prestar o compromisso nos termos do artigo 8º, inciso 7, da Lei 8.906, de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Os compromissados estarão aptos a retirar as carteiras da OAB na sede da subseção a partir das 9 horas da próxima segunda-feira. Gostaria de lembrar os participantes da reunião aqui na plataforma Zoom para, por favor, desligar os celulares ou colocarem no modo silencioso, evitando interferências na transmissão. Pedimos a todos que mantenham liberada a câmera e o microfone para identificação dos presentes e veiculação das imagens no Facebook. Gostaria de lembrar também aos novos advogados, advogadas e estagiários que podem pedir aos seus familiares, amigos e a quem desejarem que eles possam assistir a esta sessão pelo Facebook, página OAB Rio Preto. É interessante que todos nós também compartilhemos a transmissão para darmos mais divulgação a este ato. Os microfones serão abertos de acordo com a concessão da palavra pelo presidente da OAB de São José do Rio Preto, Dr. Marcelo Henrique. Reforçamos ainda o pedido para que todos se identifiquem na plataforma Zoom com o seu nome e sobrenome. Agora sim, convidamos para a composição desta mesa diretora no formato virtual, inicialmente os diretores da 22ª subseção da OAB São Paulo, São José do Rio Preto. Presidente, Dr. Marcelo Henrique. Nosso vice-presidente, Dr. Henri Attic. Nossa secretária-geral, doutora Helen Cristina Pereira Tremura Lopes. Nossa secretária adjunta, doutora Priscila Dosualdo Furlaneto Carreteiro. Por fim, nosso tesoureiro, doutor André Gustavo de Jorge. Convidamos também para a composição da mesa virtual os ex-presidentes da OAB de São José do Rio Preto e atualmente conselheiros seccionais da OAB de São Paulo, Dr. Odinei Rogério Bianchim, Dr. Milton José Ferreira de Mello e doutora Suzana Helena Quintana. Faço aqui o destaque que o Dr. Odinei Rogério Bianchim será o patrono desta turma de novos advogados, advogadas e estagiários. Convidamos ainda para compor esta mesa virtual os coordenadores das comissões da 22ª subseção da OAB São José do Rio Preto, que nos honram também com suas presenças. Dr. Henrique Tremura Lopes, coordenador da Comissão das Prerrogativas do Advogado. Doutora Isabela Fantasia da Silva Rejalho, coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia. Doutor Henrique Augusto Dias, coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho. Doutora Tatiana Pereira Sutissoli de Medeiros, coordenadora da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas da Educação. Em virtude de estarmos numa cerimônia virtual, não convidaremos para que fique de pé. Porém, em atitude e sinal de respeito, pedimos a todos que se atentem à postura para a execução do nosso hino nacional brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Com a palavra agora, o nosso presidente da 22ª subseção da OAB de São Paulo, São José do Rio Preto, Dr. Marcelo Henrique, para fazer a abertura oficial dessa solenidade de entrega de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero recebê-los com muito carinho, embora estejamos de forma virtual. Sejam todos bem-vindos nesta primeira solenidade virtual, que sem dúvida ficará para a história da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto. Declaro aberto os trabalhos. Em todas as solenidades de entregas de carteiras, é convidado um advogado ou advogada de destaque e respeito na ordem. Nessa ocasião, convidamos o Dr. Odinei Rogério Bianchim, cujo currículo resumido faço a leitura. Bem, eu já aviso antes que o currículo que ele nos passou foi bem resumido e pode acreditar que tem muito mais do que aquilo que eu estou falando agora. Dr. Odinei, advogado desde 1982, professor de Direito Civil da Unesp em Franca, conselheiro seccional da OAB São Paulo por 3 gestões, incluindo a gestão em curso, coordenador regional de prerrogativas em São José do Rio Preto, foi presidente da subseção da OAB em São José do Rio Preto e também presidiu a 11ª turma de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Com a palavra, o patrono dessa turma, Dr. Odinei Rogério Bianchim. Excelentíssimo senhor presidente da 22ª subseção da OAB do Rio Preto, meu dileto amigo Dr. Marcelo Henrique,
eméritos diretores, vice-presidente, doutor Henry Atic, doutor André de Jorge, nosso tesoureiro, doutora Priscila Furlaneto, nossa secretária, e, embora ausente, mas aqui representada pelo Henrique Tremura, também saúdo, nesta ocasião, a doutora Ellen Tremura. Agradeço empenhadamente o convite de participar desta solenidade de entrega de carteira e confesso a todos que me sinto um tanto quanto inibido, eu ia dizer constrangido, de falar voltado para a máquina, embora eu veja todos, porque pouco habituado a isso. E o que mais me incomoda, acreditem os senhores, é falar sentado. Aqueles que tiveram o azar de ter sido meu aluno, vão se lembrar que jamais proferi uma única palavra em sala de aula sentado. E todas as vezes que tenho a oportunidade de me manifestar aí na ordem, faço questão de fazer de pé porque me sinto mais à vontade. Mas vou tentar desenvolver aqui os cumprimentos que merecem os colegas que aqui comparecem para essa cerimônia virtual. Aproveito também para estender os cumprimentos feitos à diretoria, aos meus colegas de conselho, o doutor Milton José Ferreira de Mello, doutor Luiz Donato, que nos assiste pelo Facebook, e a doutora Suzana Helena Quintana, todos muito empenhados na gestão dos interesses da advocacia regional, não só de Rio Preto, mas regional, junto ao Conselho Estadual, na condição de conselheiros. Os três, por certo, eu estou vendo aqui um aviso, acontece com frequência. A minha internet aqui no prédio padece de uma instabilidade congênita. Caso caia, não se preocupe, eu tenho um plano B e conecto aqui pelo celular e passo a falar pelo celular. Tá? Me desculpe, então. E se estiver com dificuldade de me ouvir, é só avisar e nós retomamos. Então, cumprimento esses conselheiros que tenho certeza, os senhores, eu posso testemunhar isso. Os três estão entre os principais conselheiros em tema de atuação junto ao Conselho Seccional em São Paulo, com relevantíssimo destaque entre os conselheiros. Portanto, a nossa subseção e região, pelo doutor Milton, pela doutora Suzana e pelo doutor Donato, representada de modo majestoso, levando o Rio Preto e região a patamar de destaque em todo o estado, tamanha é a respeitabilidade que gozam dentro do Conselho. Eu aproveito também para cumprimentar os pais, os familiares, os cônjuges, os companheiros, as companheiras, os namorados e namoradas, os amigos e amigas, dos meus afiliados, os jovens advogados que hoje aqui comparecem para receber a carteira. E eu faço em nome da Jane, nossa prestadora, colaboradora durante décadas na OAB e que de muita valia me foi quando tive a honra de presidir a 22ª subseção. Então, receba, Jane, em nome de todos os pais, companheiros, companheiras, namorados, cônjuges, filhos, todos os familiares daqueles que hoje recebem a carteira de advogado, em seu nome, o cumprimento por todos. E parabenizo pelos objetivos alcançados os meus afiliados, os jovens advogados que hoje comparecem para receber a carteira e pela contingência de uma questão de saúde pública mundial, ficamos impedidos de dar em cada um merecido abraço. Mas sintam-se cumprimentados e eu os parabenizo pelos objetivos alcançados na vida, com os estudos, a conclusão do curso e também e principalmente pela meritória aprovação no exame da ordem
para galgar a condição de advogado. E bacharéis em direito, que não é pouco, atingiram agora o justo direito de usufruírem da condição de advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, em exame que tenho certeza, porque conheço, não constou do meu currículo, mas durante anos, décadas, eu acho, tive o prazer de coordenar o exame da Ordem aqui em Rio Preto e conheço a fundo a dificuldade de obter aprovação nesse exame. Parabéns a todos, sinceramente. Mas vejam bem, a partir desse momento, da condição de bacharel em direito para a de advogado, é importante que compreendamos a importância que tem o advogado na sociedade, na atividade profissional que exerce. Trata-se da profissão que dá voz ao cidadão junto aos poderes da República, em especial o Poder Judiciário. Portanto, prestado esse compromisso, feito o juramento, estarão os senhores e as senhoras, jovens advogados, aptos a postular em nome de outrem, representando-o junto aos poderes da República e principalmente junto ao Poder Judiciário. É de extrema importância que se compreenda a extensão dessa atividade, a importância dessa atividade, o destaque que precisa ser dado, mesmo para aqueles, eu faço sempre questão de destacar isso, que pensam em prestar concurso para seguir outras carreiras jurídicas. É importante que durante algum tempo, e é até por isso que algumas das carreiras jurídicas exigem um tempo de exercício da advocacia, que se exerça a advocacia para compreender a atuação daquele que postula, daquele que representa o cidadão junto aos poderes constituídos do Estado. Este cidadão que para quem prestaremos a voz, a fim de que ele defenda lá o seu patrimônio, os seus direitos personalíssimos, a sua liberdade, o direito de exercer, junto ao Poder Judiciário, ampla defesa e, principalmente, o devido respeito ao processo legal, a fim de que o pronunciamento jurisdicional não seja viciado. O advogado, dizem os velhos advogados, é o primeiro juiz da causa. Claro, é mais do que o primeiro juiz da causa, eu digo. É aquele que ouve o fato, se inteira de uma situação concreta, de um fato social, e transforma esse fato social num fato jurídico sobre o qual deverá ser proferida uma prestação jurisdicional, conferindo-lhe direitos ou estabelecendo-lhe obrigações. E isso não é pouco. Identificar direitos e obrigações específicas de uma pessoa por meio de um raciocínio jurídico que vai, no caso concreto, à solução de um mal que aflige alguém, e a importância que isso tem na esfera de condução e de obtenção de paz social, carece, antes de tudo, de empatia. Para ser advogado, não basta ter conhecimento jurídico. É de extrema importância que se tenha conhecimento jurídico, mas é preciso também, e antes de tudo, que se possa posicionar na situação em que se encontra o outro para compreender integralmente a extensão do problema que o aflige, cuja solução ele busca e deposita a confiança na obtenção desse bem da vida na pessoa de um advogado. Então, antes de mais nada, precisamos que nos humanizemos. É preciso conhecer a natureza humana. Dizem muitos, equivocadamente, que o advogado é aquele que se expressa bem, que fala bem, que tem boa oratória. Eu acho que o advogado é, antes daquele que tem boa oratória e se expressa bem, aquele que ouve bem.
e aquele que vê bem. E, finalmente, que sinta, que tenha sentimentos, que possa ser transferido e compreendido aquilo que faz com que o outro sofra, para que ele, com seu conhecimento técnico, possa resolver. Uma outra questão também que faço sempre questão de abordar é uma fala sempre repetida, muito ouvida nas cadeiras dos bancos escolares da faculdade, de que a advocacia é um sacerdócio, um exercício de sacerdócio. Jamais concordei com isso. A advocacia não é um sacerdócio. A advocacia é uma profissão, e é uma profissão que nós exercemos para alcançar um duplo anseio do ser humano. Aliás, o sacerdócio também é uma profissão que se exerce para se alcançar o duplo anseio do ser humano. A advocacia não é diferente. É uma profissão em que, nesse duplo anseio, em primeiro lugar, claro, nós temos que buscar com ela e no exercício dela a própria subsistência, a subsistência das pessoas que de nós dependem. Portanto, trata-se de uma profissão e que deve ser merecidamente remunerada. Muitas vezes isso é pouco compreendido. E, por fim, no segundo aspecto, que me parece, todo exercício profissional, e aí se inclui a advocacia, e alguns já tiveram a oportunidade de ouvir isso de minha boca, além da realização material, tem também a realização espiritual. Qualquer profissão só serve se nos provê a subsistência e nos faz viver felizes. A felicidade deve ser encontrada em todas as atividades humanas e também no exercício da profissão. O nosso cerimonial, o Dr. Renato Chiodo, disse advogado desde 1982, ao me apresentar. Pois eu devo dizer aos meus jovens colegas advogados, às minhas jovens colegas advogadas, que lá se vão, então, 38 anos em que diariamente eu levanto pela manhã muito satisfeito em saber que vou me vestir, me trocar e me dirigir ao escritório onde eu vou exercer uma profissão que me realiza e que me faz feliz. É impossível alguém, por mais dinheiro que ganhe, viver 38 anos levantando todos os dias e indo contrariado ao exercício de uma profissão, seja ela qual for. Portanto, o exercício da advocacia também é um exercício de obtenção de felicidade, que pode ser atingido de várias formas. De várias formas. Você pode ser feliz ganhando muito dinheiro, ficando bilhardário e exercendo essa atividade em prol de grandes interesses econômicos. Você também pode ser feliz ganhando muito menos e atuando em prol de desvalidos da sorte, buscando e lutando por um anseio de uma transformação social e possível. Os dois jeitos são válidos e um não é excludente do outro. Nunca se esqueçam, nós não podemos nos esquecer, eu nunca me esqueci disso, e tenho testemunha presente nessa reunião virtual de que é assim, de que nunca disse não a uma pessoa que me procurou no escritório e que, ao me apresentar o problema, virou e disse: só que eu não tenho dinheiro para te pagar, doutor. Ele foi atendido do mesmo jeito que foi o outro que me pagou os honorários pelos quais eu cobrei. Porque tudo aquilo que tenho e que faço, obtive de formação em bancos escolares públicos. Do primário ao mestrado. Só tive um período, só a faculdade, que de fato na faculdade paga, mas aqui deixo um testemunho. Pagamento que só foi possível para aquele jovem pobre, de família pobre, com muita, mas muita ajuda da avó do nosso vice-presidente, que nunca soube disso, está sabendo disso agora, que muitas vezes me concedeu moratórias
na falta de dinheiro para pagamento das mensalidades escolares do Dr. Henry Attic. A sua avó, a dona Ivete Attic, a quem reverencio, fiquei devendo isso e nunca me esqueci disso quando atendo aqueles que não têm dinheiro para pagar os honorários que cobram. Então, claro que precisamos de ganhar para sobreviver, mas precisamos, além de tudo, além disso, e principalmente ser felizes. E faço isso todos os dias com extrema felicidade há 38 anos. E, por fim, devo dizer aos meus nobres e jovens advogados e advogadas que nem sempre é possível aceitar uma causa. Volto ao começo do que falei. De fato, somos o primeiro juiz das nossas causas. Às vezes, as limitações técnicas, pessoais, nos impedem de assumir uma determinada causa. Outras vezes, nós temos barreira de ordem psicológica, sentimental, para aceitar outras. E, às vezes, aspectos de relacionamentos sociais nos impedem de aceitar determinadas causas. Não há problema nenhum nisso. O grande problema é aceitar e depois não se desincumbir com zelo. Ninguém é obrigado a aceitar a defesa de outro, mas se aceitar, não pode poupar esforço em atingir o melhor resultado possível. Ser advogado, digo aos senhores, é despir-se de seus próprios interesses, de suas próprias convicções, para buscar os interesses daqueles que em nós confiaram, seus bens da vida, seu patrimônio, seus direitos pessoais e personalíssimos e até mesmo o mais supremo dos bens que pode ter um ser humano, que é a liberdade. Ser advogado é compreender o ser humano em todas as suas vicissitudes, todos os seus aspectos políticos, humanos, social, em todos os sentidos, na sua concretude e completude. Só o conhecimento teórico jurídico, insisto, senhores, é pouco. É muito mais que isso para ser advogado. É, antes de tudo, voltando ao começo dessa conversa, é ouvir, é ver, é sentir, é vivenciar o drama do outro para tentar sanar-lhe o mal que nos aflige. E eu espero que, mesmo aqueles que no futuro prestem concurso, por algum tempo, sintam isso, exerçam essa profissão que os humanizará para quando se transformarem em juízes, delegados, promotores, sejam, antes de tudo, seres humanos sensíveis aos males que afligem a vida em sociedade, porque nós, todos nós, os seres humanos, graças a Deus, somos muito imperfeitos e é com essa imperfeição que nos tornamos cada vez mais merecedores da companhia, do auxílio, da empatia e do respeito para com o outro. É preciso humanizar-se o poder judiciário, mesmo que ele se mecanize, mesmo que o processo seja virtual, mesmo que nós não nos encontremos mais nos balcões dos cartórios, mesmo que nós não nos encontremos nunca mais em audiências e as façamos da maneira como estamos fazendo essa reunião. Claro que eu vou lamentar sempre isso, porque prefiro o contato humano. Mas mesmo que isso acontecer, nós não podemos perder de vista que dentro daquele arquivo, antigamente uma pasta de papel, está um pedaço de história de uma vida de alguém. Se compreenderem isso, serão, eu tenho certeza, advogados na essência da palavra. Eu cumprimento a todos mais uma vez, augurando que tenham sucesso na vida profissional, que façam muito sucesso na vida profissional, augurando que ganhem dinheiro, mas augurando principalmente que sejam felizes, porque gente foi feita para ser feliz. Desculpem se me alonguei e muito obrigado a todos. Obrigado. Presidente Marcelo Henrique, eu gostaria de quebrar o protocolo, pedir para o Luque abrir os microfones para que todos possamos fazer a nossa salva de palmas e que o doutor homenageado aqui possa ouvir a nossa manifestação através das palmas de todos nós. Então, Luque, por favor,
libera o microfone e uma salva de palmas para o nosso homenageado. A gente ensaia o protocolo, a gente faz um monte de... A gente ensaia aqui o protocolo e eu mesmo quebro, né? Mas é isso daí. Doutor Odinei, parabéns pelas palavras. Eu vou dar continuidade agora, convidando para vir aqui na nossa tribuna virtual, uma breve fala aos nossos novos advogados, advogadas, estagiários, os coordenadores de comissões da 22ª subseção da OAB São José do Rio Preto. Eu começo aqui com ele, Dr. Henrique Tremura Lopes, coordenador da Comissão das Prerrogativas do Advogado. Obrigado, doutor Renato. Senhor presidente, boa tarde. Senhores conselheiros, senhora conselheira, colegas que estão chegando a esta profissão apaixonante. Senhor presidente, não poderia ter sido me dada a missão mais difícil do que falar após o doutor Odinei. Mas eu gostaria de pegar um ponto que o doutor Odinei falou para falar para vocês, meus colegas e minhas colegas, doutores e doutoras, sobre a importância de cada um nestes tempos sombrios que vivemos. Não digo tempos sombrios de maneira específica, mas tempos sombrios gerais, onde as garantias são jogadas por terra, onde princípios constitucionais, princípios legais, princípios do devido processo são rasgados. E os senhores e as senhoras não chegam em momento melhor do que este. Não vai ter nada demais. O advogado, a advogada, no vale sombrio das incertezas, das inconstitucionalidades e das não garantias, é aquele velho sábio, aquela velha sábia com um candeeiro na mão, em que guia toda uma população de volta à luz. E o querosene deste candeeiro, o querosene desta chama, são as nossas prerrogativas, as garantias que poderemos atuar de qualquer maneira na defesa intransigente do legitimado e do legal. A garantia que os senhores e as senhoras serão procurados pelo outrora Leviatã, que rasgava as garantias, mas quando se vê na escuridão, procura a luz, trazida por nós, advogados e nós, advogadas. E este querosene podem ter certeza absoluta, com redundância, que aqui, na 22ª subseção, e na região, na 8ª região de prerrogativas, os senhores e as senhoras terão todo o apoio, seja deste aprendiz de advogado, aprendiz de coordenador, seja do doutor Odinei, do presidente Marcelo, do doutor Henry, da doutora Suzana, do doutor Milton. Todos aqui são defensores intransigentes das prerrogativas e eu vos convido a que venham conhecer as prerrogativas. Comecei muito novo, na gestão do doutor Odinei, ainda como estagiário de direito, estagiário da doutora Suzana. Já me foi dada a oportunidade de conhecer as prerrogativas e eu vos convido agora que venham conosco e sejam muito, muito felizes e bem-vindos à nossa amada profissão. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Henrique. Para dar continuidade, peço agora
que vem à nossa tribuna virtual, a doutora Isabela Fantasia da Silva Rejali, coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia desta 22ª subseção da OAB de São José do Rio Preto. Olá, primeiramente uma boa tarde, em formato digital, totalmente diferente, totalmente moderno e muito mais acessível aos jovens advogados, que em sua maioria são jovens de idade também. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez poder participar de uma solenidade de entrega de carteiras. É sempre uma honra e um imenso prazer. Gostaria de cumprimentar todos os senhores diretores, na pessoa do Dr. Marcelo Henrique, e todos os conselheiros na figura do Dr. Odinei. Bem, estou coordenadora da Comissão do Jovem e já ouvi muito dizer isso e concordo plenamente de que a Comissão do Jovem Advogado é o 6º ano dos senhores. Então, estão mais do que convidados a participar das atividades da nossa comissão. Sei que o momento é bastante complicado, muitos de vocês saem da faculdade, passam no exame de ordem e ficam perdidos, né? Alguns se associam, se mantêm nos seus escritórios onde fizeram estágio, outros abrem os seus próprios, e assim a gente vai seguindo. E eu sei que, seja como associado, ou seja como empreendedor, advogado, vamos assim dizer, existem muitas dificuldades para os jovens, né? Dificuldades de saber quais são as nossas prerrogativas, dificuldade de saber quais são os nossos limites éticos, dificuldades de saber o que é a OAB, o que a OAB vai fazer por nós. Então, aqui está a nossa comissão, a nossa CJA, Comissão do Jovem Advogado, para recepcioná-los, ajudá-los, orientá-los, e como toda entrega de carteira, não poderia deixar de falar para a gente chorar junto, porque existem momentos que a gente chora mesmo. Existem muitos momentos que a gente ri, mas existem muitos momentos de desespero, muitas dúvidas, se cobro, por que cobro, se atendo, não atendo, faço tudo, não faço, como é que eu me inscrevo na Defensoria Pública, por exemplo, como recebo as minhas primeiras certidões, tudo isso a gente tenta responder e resolver juntos. Então, sejam muito bem-vindos, parabéns, vocês venceram uma grande batalha, mas a batalha maior está iniciando agora, né? Nesses tempos, como o doutor Henrique Tremura disse, bastante complicados, né? Em que a nossa profissão precisa ser defendida, em que nós precisamos trabalhar aí em prol dos direitos individuais e coletivos. Gostaria também de parabenizar todos os pais presentes aí de forma virtual, mas com toda certeza, mesmo os que não estão virtualmente, estão com os coraçõezinhos por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos, contem comigo para o que precisarem, e aproveito para falar o que a gente tem de agenda da nossa comissão. A nossa próxima reunião é na terça-feira da semana que vem, acho que é terça-feira, dia 9 de junho, com a presença do vice-presidente Dr. Henrique, para falar um pouco da carreira dele, um pouco da prática de direito constitucional e um pouco da advocacia em tempos de pandemia. E em 16 de junho temos mentoria de direito do trabalho, então para quem tem interesse aí em atuar na área, vamos ter uma mentoria de direito do trabalho conduzida pelo pessoal da Comissão de Direito do Trabalho. Em julho, vamos ter uma mentoria de direito tributário conduzida aí pelo pessoal da Comissão de Direito Tributário. Em agosto, mentoria de direito empresarial. Então, estão mais que convidados a participar. Tá ótimo? Obrigadão, viu, gente? E uma boa sorte, um sucesso muito grande aí, e que essa seja a nossa única entrega de carteira de forma virtual, porque estar presente fisicamente é insubstituível. Uma boa tarde. Agora, eu dando continuidade, eu convido aqui para a nossa tribuna virtual o doutor Henrique Augusto Dias, coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho, desta 22ª subseção da OAB de São José do Rio Preto. Com a palavra.
Certo. Muito boa tarde, caríssimos colegas. Quero cumprimentar primeiramente o nosso Comodoro, meu muitíssimo amigo, presidente Dr. Marcelo Henrique, os demais diretores, também o Dr. Renato Chioto, que está aqui comandando, o meu amigo Odinei, que muito bem falou, já falou tudo que nós tínhamos que falar aqui, o Odinei muito bom, de oratório, já falou tudo, né, Odinei? Parabéns pela... Afinal, são, juntando aí 38, me parece que você falou, né, mais 39 anos aqui de formatura de direito, nós já estamos aí dobrando o cabo da Boa Esperança, né, doutor Odinei? Quero cumprimentar os novos amigos que aqui estão chegando, dizer também, como a doutora Isabel acabou de dizer aqui agora, sejam muito bem-vindos. Acho que a cerimônia de tal importância, pelo menos para mim e com certeza para todos que aqui estão, quero confessar que eu estou com as filhas ali fora esperando, né? Será que estão ansiosas me esperando, né? Nós temos um compromisso e eu disse, não, agora eu tenho um compromisso maior ainda. Eu quero estar presente e pelo menos conhecer o rosto dos colegas que estão aqui chegando. Eu quero ser breve, realmente breve. Lembrar os colegas que estão aqui chegando de uma coisa. Não subam num paralelepípedo para ter ataque por vertigem de altura. Preste atenção nessa frase. Por outro lado, também não deixem que uma folha de bananeira possa estar fazendo um peso tão grande que os senhores caiam ao chão. O Dinei já disse, e eu quero reiterar, nós temos assim uma profissão maravilhosa, assim como todos os outros formandos têm, mas a nossa, com todo respeito, é muito mais bonita. Nós temos uma coisa na mão chamada direito, que é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos permitiu de nos formarmos em direito. É maravilhoso ser advogado, desde que realmente, eu vou usar a frase do Odinei também novamente, nós saibamos aprender a ouvir. Porque quem não sabe ouvir, não sabe aprender. Não tem jeito. Por isso que eu comecei aqui com essa frase. Cuidado para não subir num paralelepípedo e ter ataque por vertigem de altura. E quando nós aprendemos a ouvir, Odinei, conforme você disse, muito bem dito, nós aprendemos a arte da vida e a arte de ser advogado. Hoje tem um desfile de Henriques aqui, doutor Henrique Tremura, que também falou antes da gente aqui, já disse muito bem a maravilha que é advogar. Então, vocês estão chegando no melhor lugar que poderiam chegar. Advogados, recebendo as suas OABs. Parabéns para todos os senhores, para todas as senhoras. Parabéns especial aos pais, aos avós. Parabéns a quem te apoiou. Parabéns a você que se esforçou e chegou até aqui. Eu quero finalmente agradecer ao convite do Dr. Marcelo por estar aqui falando. Falo em nome... Eu estou, porque não sou, eu estou presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, colocando assim também à disposição aos colegas que vão começar a trabalhar com processos de trabalho, que nós estamos à disposição a qualquer... não vai ter, mas a qualquer problema que possam ter na Justiça do Trabalho. Me coloco à disposição de todos os senhores e, finalmente, que Deus os proteja e que nos ilumine. Parabéns a todos. Um abraço. Muito obrigado, doutor Henrique. Dando continuidade aqui ao nosso protocolo, convido agora para a nossa tribuna virtual a doutora Tatiane Pereira
Tsutsumi de Medeiros, coordenadora da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas de Educação desta 22ª subseção da OAB São José do Rio Preto. Com a palavra, doutora Tatiana. Boa tarde, doutor Renato, obrigada. Boa tarde, doutor Marcelo Henrique, doutor Odinei, em nome de quem eu cumprimento todos os demais colegas, advogados, que estão aqui hoje para exercer uma função brilhante, né? Participar de uma das solenidades, um dos momentos mais importantes da advocacia. Eu, desde já, agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar, de ter essa oportunidade, parabenizo a nossa subseção pela iniciativa, porque a gente sabe como nós ficamos ansiosos por receber a tal carteira da OAB, e a nossa subseção, então, está inovando, né, se adequando à nova realidade que tem nos imposto esse mundo virtual. Ademais, eu cumprimento principalmente os nossos novos amigos, né, novos colegas de profissão, e eu faço isso em nome de duas pessoas, em nome da Cíntia, que foi minha aluna, acabei de ver aqui o rostinho, estou muito feliz de estar participando desse momento, e também do Gabriel, filho da nossa colaboradora Jane, também fiquei bastante feliz. E esse cumprimento se estende aos demais. Minha fala também é bem rápida, o doutor Odinei realmente falou de uma forma muito bonita, de uma forma muito clara. Eu parabenizo vocês por esse momento, já me coloco à disposição, a nossa Comissão de Direito Educacional, que a educação no Brasil ela é muito importante, principalmente sob a perspectiva de exercício da cidadania, de pleno exercício da cidadania, e nós, advogados, né, sejam advogados que estão atuando há tanto tempo, ou advogados que estão pegando a sua carteirinha nesse momento de forma oficial, nós temos uma função muito importante, que é promover o exercício da justiça, possibilitar que a justiça esteja acessível. Um link que eu faço com a fala do doutor Odinei, que me tocou bastante, foi a questão de exercer com humanidade. E é isso que nós temos que fazer. É lógico que é a nossa profissão, mas pensem sempre em exercer a advocacia com amor, com paixão, com ética, que também é uma coisa muito importante, principalmente com humanidade. Desejo muito sucesso para todos vocês, do que precisarem, eu, enquanto advogada, enquanto professora de faculdade, enquanto coordenadora de comissão, estou à disposição. Parabéns a todos vocês. O sucesso eu tenho certeza que vai ser o resultado de um trabalho muito bonito que todos vocês vão desenvolver. Então, um beijo para todo mundo, fiquem bem e espero que nós consigamos nos encontrar muito em breve, né, lá na nossa subseção. Tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Obrigada por tudo e até mais. Muito obrigado, doutora Tatiane. Queria também colocar aqui aos nossos novos advogados, advogadas, estagiários, que a comissão da qual eu represento de Relações Institucionais desta 22ª subseção da OAB também está aberta para quem de vocês queira conhecer e trabalhar conosco. Assim como existem outras comissões que, com certeza, uma vai ter a sua cara aí de trabalho. Fiquem à vontade para trabalhar pela OAB. Chamamos agora os nossos convidados de honra para, através de suas breves palavras, acolham vocês, os novos advogados, advogadas e estagiários, os nossos conselheiros seccionais da OAB de São Paulo, primeiramente ele, o nosso conselheiro, Dr. Milton José Ferreira de Mello. Com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meu presidente Marcelo Henrique. Boa tarde, Henry, André, Priscila, Ellen. Aos meus colegas do Conselho, doutor Odinei, doutora Suzana e doutor Luiz Donato. Eu agradeço as gentis palavras do doutor Odinei sobre a nossa atuação, mas todos devem saber que o doutor Odinei é o nosso indicador, muitas vezes, dos encaminhamentos dos assuntos na defesa da advocacia e dos advogados e advogadas. Cumprimento a todos os membros das comissões aqui presentes, que têm feito um trabalho em prol da advocacia na nossa comarca e nas comarcas vinculadas à subseção de São José do Rio Preto, a quem os parabenizo, né, pelo belo trabalho que desenvolve. Doutora Suzana, uma querida amiga, estive com ela durante uma gestão
lá como tesoureiro e um belo trabalho fez aí nas suas 2 gestões à frente da subseção de São José do Rio Preto, tendo sido a primeira mulher, né, e acho que até agora a única mulher eleita presidente aqui da subseção. Bom que a gente se destaque isso e convido, né, e aí peço licença ao nosso presidente para convidar as novas advogadas e as advogadas em geral para que participem, né, e busquem o seu lugar, o seu trabalho frente às comissões, né, na defesa aí também dos interesses das advogadas e advogados, e porque tem o seu destaque de forma atuante e de forma brilhante na advocacia. Eu quero cumprimentar aos novos advogados e as novas advogadas, novos colegas e novas colegas, na pessoa do Dr. Flávio Fernandes Carreto, que estagiou conosco aqui, hoje já sai como advogado já pleno, né? A gente percebe a dedicação com que ele atua, com que ele busca se desenvolver. E também não a conheço, mas quero cumprimentar as advogadas, na pessoa da doutora Fernanda Pegato, desejando a todos vocês, novos advogados e novas advogadas, muito sucesso nesta caminhada, né? Ao receber esse passaporte que os habilitam à advocacia. E vou, resumidamente, dizer o seguinte: não nos esqueçamos das palavras daqueles que me precederam aqui há pouco e que consigamos aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né? Na defesa dos nossos clientes, né? Com transpiração e atingindo sucesso. Desejando a todos que sejam felizes, recebam o meu abraço e leve o meu abraço a todos os familiares e amigos, né, do círculo de vocês. Sucesso. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Milton. Agora com a palavra a conselheira doutora Suzana Helena Quintana. Aqui? Estamos ouvindo. Olha, gente, agora deu certo. Não, porque eu sou, né, complicado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria, ao Marcelo Henrique, ao Henry, a Priscila, ao André, a Ellen, que acabou de chegar, cumprimentar a diretoria por essa iniciativa de fazer essa entrega de forma virtual. Gostaria de agradecer profundamente os nossos colaboradores, Rafael e Luque, que estão proporcionando que a gente consiga fazer essa transmissão. Gostaria de cumprimentar os coordenadores, na pessoa do Renato Quiodo. Muito obrigado por estar fazendo esse cerimonial. Gostaria de cumprimentar os meus colegas conselheiros, Milton, Donato, Udinei, e gostaria de cumprimentar os novos colegas. E vou fazer na pessoa da doutora Aide Grossi e do doutor João Pedro de Campos, que está com o pai presente. Então, parabenizá-los, que vocês sejam muito bem-vindos e dizer que vocês estão fazendo história na OAB, porque é a primeira cerimônia virtual de entrega de carteira, então vocês são pioneiros nisso. Eu sei que esse tempo, nós estamos passando um momento muito difícil, esse problema da pandemia, e aí eu vou me colocar numa situação que vocês são jovens, vocês têm facilidade com a internet, coisa bem diferente de mim, que vocês viram que eu não conseguia nem falar ali, né? Mas até a gente tem que procurar, até nos momentos mais difíceis, achar alguma solução. Eu tenho assistido muitas lives da ESA Nacional, cursos aqui da nossa subseção, e isso é importante nesse momento, porque eu penso que, embora a gente esteja vivendo um momento extremamente difícil, novas perspectivas serão abertas. Eu acho que esse procedimento virtual é uma coisa que não tem volta. Nós teremos muito mais acesso, até pelo fato de podermos fazer sustentações orais. Eu acho que a nossa prestação jurisdicional ao cidadão
será com mais amplitude, porque nós não teremos o custo de deslocamento até São Paulo. Então, a gente tem que começar a olhar com outros olhos e começar a aprender, até nos momentos difíceis, tirarmos um lado bom. Penso que após esse momento de crise, nós teremos uma nova abertura na parte do direito, nós teremos aí zilhões de ações de contratos. Eu milito muito na área de família, então eu penso que nós teremos muitas revisionais de alimentos, muitos problemas relacionados com visita, guarda, alimentos. Então, tudo isso é coisa que vocês que são jovens, que estão super preparados tecnologicamente, vocês têm uma vantagem muito grande sobre nós. Como hoje o grande orador foi o Odinei, eu vou inclusive usar uma fala dele de ontem. Ontem ele me disse uma coisa assim, que em alguns momentos, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então eu desejo que vocês, novos colegas que estão entrando hoje, recebendo essa carteira, vendam muitos lenços. Que vocês vejam sempre o novo lado de um problema e que transforme esse problema numa nova fonte de aprendizado, de prestação de serviço aos nossos jurisdicionados. Falo em meu nome, falo em nome dos demais conselheiros e tenho certeza em nome também dessa diretoria e dos coordenadores, o que vocês precisarem, contem sempre conosco. Estamos aqui sempre de braços abertos, porque unidos nós seremos muito mais fortes. Sucesso a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Suzana. É sempre muito bom ter a presença de todos vocês aqui que engrandecem as nossas cerimônias. E agora, senhoras e senhores, neste momento, todos os advogados, advogadas, estagiários são convidados a prestar o termo de compromisso. Para tanto, representando-os, convidamos para que venha à nossa tribuna virtual o Dr. Gabriel Rodrigues Pereira, que fará a leitura levantando a mão direita para que a turma faça o mesmo gesto e repetirá conforme a execução da leitura do compromisso. Bem, o gesto, para que todos nós possamos ver, eu peço que tenha aí um distanciamento razoável da câmera, ok? E fique à vontade. Boa tarde. Está me ouvindo certinho? Vamos lá, então. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Assim prometo. Muito obrigado, doutor Gabriel. Neste momento, peço então para que o nosso vice-presidente, doutor Henry Attic, convide os novos advogados, advogadas, estagiários para a declaração de aceitação do compromisso. Com a palavra, nosso vice-presidente, doutor Henry Attic. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, em primeiro lugar, o nosso presidente, meu nobre amigo Marcelo Henrique. Cumprimento também os meus queridos colegas de diretoria, doutor André de Jorge, nosso tesoureiro, doutora Ellen Tremura, nossa secretária-geral, doutora Priscila Furlaneto, nossa secretária adjunta. Também não poderia deixar de cumprimentar os nossos conselheiros seccionais e ex-presidentes da nossa 22ª sucessão, doutor Odinei Bianchim, que nos brindou com palavras extremamente emocionantes sobre o que é ser advogado, como é ser advogado e quando ser advogado, além da sua fala muito carinhosa, que agradeço relativamente à minha avó, que não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer, mas que acabo conhecendo pelas histórias e palavras de pessoas tão cordiais e brilhantes como é
o nosso querido doutor Odinei. Também cumprimento a doutora Suzana Quintana, uma querida amiga. Não poderia deixar de dizer também que o doutor Odinei foi meu professor e eu tenho orgulho de sempre repetir isso, assim como cumprimentar também o doutor Milton Melo, nosso também conselheiro seccional e ex-presidente, assim como o Dr. Luiz Donato. Também quero saudar o Dr. Renato Chiodo, que faz aí o papel de nosso mestre de cerimônia, nosso coordenador da Comissão de Relações Institucionais, assim como o Dr. Henrique Tremura, que sempre nos traz palavras de alento e palavras de ânimo com relação à profissão da advocacia, nosso coordenador da Comissão de Prerrogativas, ainda a doutora Isabela Fantasia Rejaile, nossa coordenadora da Jovem Advocacia, e que desempenha um papel extremamente importante, especialmente aos senhores e senhoras que estão recebendo a carteira e se tornando, portanto, oficialmente advogados, advogadas na data de hoje. Haja vista que, como ela mesma bem colocou, a OAB, por todas as suas comissões, está à disposição de todos os senhores e senhoras, mas a Comissão do Jovem Advogado, com certeza, é a comissão que pode fazer dar as mãos a vocês e ajudá-los nesse início da caminhada no exercício dessa bela profissão. Cumprimento também o doutor Henrique Dias, coordenador da Comissão de Justiça do Trabalho, assim como a doutora Tatiane Tsutsumi, que coordena a Comissão de Direito Educacional. Como foi muito bem colocado pelo nosso mestre de cerimônia e por todos aqueles que me antecederam, essa solenidade é uma solenidade de extrema importância e o juramento que o nosso querido Gabriel Pereira, filho da nossa colaboradora, a quem também cumprimento, a Jane, cumprimento aproveitando o Luque, cumprimento o Rafael e cumprimento o William, todos os colaboradores da nossa 22ª subseção e que estão sempre na trincheira da luta aí do nosso dia a dia e, portanto, transformaram essa solenidade virtual numa possibilidade real. Todos nós estávamos bastante ansiosos para ver se funcionaria e acredito que estamos caminhando aí para que tudo funcione. E, como eu dizia, o fato dessa solenidade ser virtual não tira a sua importância, em especial ritualística, e, portanto, a leitura do juramento que o Dr. Gabriel Pereira fez é de extrema importância, o que vem corroborado pela presença dos nossos conselheiros seccionais, de novo, Dr. Odinei, Dr. Suzana, Dr. Milton, Dr. Donato, e ex-presidentes dessa subseção para mostrar o quanto, de fato, este momento é importante, mesmo sendo virtual. Nesse sentido, eu vou chamar o nome de todos os advogados e advogadas que estão neste ato recebendo a carteira da advocacia e, portanto, assumindo e concordando com esse juramento, e pediria que, assim que eu nomeá-los, vocês fizessem a aceitação deste juramento, dizendo: eu aceito o juramento prestado. Doutora Beatriz Bernardes Matti. Eu aceito. Doutora Cíntia Cardoso de Oliveira. Eu aceito. Doutora Fernanda de Fátima Santos Pegado. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Doutor Flávio Fernandes Carreto. Eu aceito. Doutor Gabriel Honorato Teixeira. Eu aceito. Doutor Gabriel Rodrigues Pereira. Eu aceito. Doutor Gustavo de Souza Martins.
Eu aceito. Doutora Aide Beatriz Grossi Leandro Siqueira. Eu aceito. Doutor Henrique Cordon de Almeida. Eu aceito. Doutor Henrique José Rosa Pelicano. Eu aceito. Doutora Isabela de Castro Coupe. Eu aceito. Eu aceito. Doutora Isabela Cambiage Gavério de Castilho. Eu aceito. Doutora Isabela Maria da Silva Marcon. Eu aceito. Doutor Jefferson Jottoli Martins. Eu vejo o Dr. Jefferson aqui, mas o microfone dele está mudo. Jefferson Jottoli Martins. Dr. Jefferson, o senhor consegue liberar, viu? O senhor mesmo que bloqueou o microfone. Doutora Suzana, é igual casamento aqui. Enquanto ele não disser sim, eu não passo para o próximo. Doutor Henry. Eu aceito. Eu aceito. Obrigado, Dr. Jefferson. Dr. João Pedro de Campos Dourado. Eu aceito. Doutora Juliana de Queiroz Prado. Eu aceito. Doutora Laís Cristina Zanata Alves. Eu aceito. Doutora Larissa Souza Damasco. Eu aceito. Doutora Laura Gea Pivoto. Eu aceito. Doutora Laine Batista Longo. Eu aceito. Doutora Maiele Fernanda Alves. Eu aceito. Doutor Marden Martins da Silveira. Eu aceito. Doutora Mariana Feitosa Campi. Eu aceito. Doutora Naimara Lúcia Andrigo. Eu aceito. Doutor Rafael Garuti Nunes. Eu aceito. Doutora Rafaela Berge Pelissoni. Eu aceito. Doutora Tayane Rissani Ferreira. Eu aceito. Doutor Victor Emanuel Correia da Silva. Eu aceito. Temos 2 estagiários também. Peço que declarem a aceitação ou compromisso. Marco Aurélio Serrano de Freitas. Eu aceito. E Marina Souza Lobato. Eu aceito. Declaro a todos, então, compromissados. Agradeço a atenção. Devolvo a palavra ao nosso querido mestre de cerimônia.
Muito obrigado aí ao nosso vice-presidente, doutor Henri Attic, a todos os presentes. E agora para o encerramento dessa nossa primeira solenidade virtual de entrega de carteiras da OAB, convido o nosso presidente da 22ª subseção da OAB de São José do Rio Preto, doutor Marcelo Henrique. Com a palavra, doutor. Meus amigos, minhas amigas, quanta emoção! Emoção de estar presidindo esta primeira solenidade virtual, porque é algo que a gente sabe quanto é importante na vida das pessoas alcançar uma profissão. E como bem disse o nosso decano, aquele que é o nosso professor, aquele que é o nosso orientador, Dr. Odinei Rogério Bianchini, esta profissão nos orgulha e nos garante o direito de defesa da maior autoridade que temos na nossa sociedade, que é o cidadão, é a cidadã. Por isso, meus amigos e amigas, novos advogados, advogadas, estagiários, não tenho dúvida de que é uma emoção dividir com cada um dos senhores, com as famílias, que não tenho dúvida, estão acompanhando e estão ao lado dos senhores como estiveram durante a construção deste momento, da faculdade, do estudo no ginásio, na escola no início, e hoje vocês estão alcançando o patamar de dizer: eu sou advogado, eu sou advogada, estou como estagiário, estagiária. Este, portanto, é um momento que vai ficar na vida de cada um dos senhores, como ficou na vida de cada um de nós, advogados, que hoje estamos dirigindo a Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos como conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, eu quero dividir a minha felicidade de estar à frente da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, nosso amigo, meu amigo, doutor Henri Attic, nosso vice-presidente, doutor André de Jorge, nosso tesoureiro, doutora Ellen Tremura, nossa secretária-geral, e doutora Priscila Furlaneto, a nossa secretária de junta. É com estes amigos que nós estamos à frente desta subseção que os senhores e senhoras, a partir de agora, têm a sua inscrição, vão exercer a sua profissão e, portanto, podem usufruir dos direitos que cada um de nós, que todos nós possuímos pelo exercício de uma profissão, um amparo legal. Quero dividir com os amigos que estão nos acompanhando nesta gestão da 22ª subseção, que são os amigos coordenadores, coordenadoras, juntamente com outros 81 coordenadores e vice-coordenadores, colegas que estão dedicando uma parte da vida deles para que possamos melhorar as condições de trabalho de todos os advogados e advogadas. Vocês estão recebendo uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil que mostra o quanto tantas pessoas já fizeram para que os senhores tenham este documento nas suas mãos, no seu bolso, para que possam exibi-lo com orgulho, para que possam exibi-lo com busca do respeito de toda a sociedade. Essa nossa histórica instituição nos garante sermos os profissionais mais respeitados nesta sociedade, mas nos dá a responsabilidade de exercermos a nossa profissão com muito zelo, com muito estudo. O trabalho, o dinheiro, ele se dá em razão do tanto que cada um de nós estudarmos. O nosso estudo é a nossa ferramenta de trabalho. E isso será enquanto exercer a profissão. Por isso, eu quero agradecer os meus amigos que estão organizando e fizeram com que tivéssemos aqui a palavra dos coordenadores e coordenadoras da nossa 22ª subseção, Dr. Renato Chiodo, que é o nosso coordenador da Comissão de Relações Institucionais, a doutora Isabela Fantasia, da Comissão da Jovem Advocacia, para que vocês possam se sentirem recebidos pela nossa ordem, dentro da nossa instituição. Quero cumprimentar o Dr. Henrique Tremura, nosso coordenador das prerrogativas, o coordenador responsável pela defesa dos nossos direitos no exercício
da nossa profissão. Quero cumprimentar o doutor Henrique Dias, coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho, integrante na frente dos advogados que estão participando do dia a dia do Poder Judiciário, das 3 justiças que nós temos aqui na nossa subseção. Eu quero cumprimentar a doutora Tatiane Medeiros, nossa coordenadora da Comissão de Políticas Educacionais, que nos orgulha à frente e trazendo a representação da mulher advogada junto conosco nessa gestão que fazemos durante esses 3 anos. Quero cumprimentar os 3 conselheiros. Meus amigos, novos advogados e advogadas, vocês têm a felicidade de estar aqui ao lado neste momento de 4 advogados de nossa subseção que hoje nos representam no estado de São Paulo. Mais de 400 mil advogados e 4 dos 80 conselheiros nós temos aqui na nossa cidade, em razão do trabalho que já dedicaram à advocacia. Nunca é demais nós lembrarmos como acontece na nossa família. Nós não alcançamos um determinado posto se não teve um trabalho da nossa família, dos pais, dos irmãos, dos amigos, do patrão, enfim, das pessoas que estão ali ao seu lado. Da mesma forma que nós construímos a nossa ordem, graças a esses advogados que já se entregaram na direção desta subseção, e por isso eu quero nominá-los. Dr. Luiz Donato, nosso ex-presidente atual conselheiro, Dr. Odinei Rogério Bianchim, nosso conselheiro hoje e ex-presidente, sempre presidente, nosso professor, nossa liderança, né? Doutora Suzana Helena Quintana, não só pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser uma defensora da advocacia, alguém que nos orgulha por ter nos presidido esta classe, essa nossa ordem, por 2 gestões. E espero que sirva de exemplo para que outras advogadas também possam estar conosco, como vem fazendo a doutora Ellen e a doutora Priscila junto conosco na diretoria. Quero cumprimentar o doutor Milton José Ferreira de Mello, nosso último presidente, e que nos orgulha por estar sempre conosco, estar de uma forma consensual, sempre buscando a união de todos nós em prol da advocacia. Por isso, meus amigos, novos advogados e advogadas, eu queria dividir com vocês a felicidade de estar aqui neste momento presidindo esta subseção e esta solenidade. Claro que eu já dividi com vocês no início, gostaria de vê-los com seus familiares, os seus amigos, de forma presencial, mas nós teremos essa oportunidade e isso será franqueado aos senhores e senhoras na primeira sessão que nós realizarmos, para que vocês possam trazer os seus entes queridos, para que nós possamos construir. Mas eu queria fazer deste momento, quanto ao exercício da nossa profissão, um destaque especial ao patrono de vocês. Vocês tiveram uma grande vantagem sobre outros, e não que os demais patronos não tenham sido tanto quanto ele. Mas o doutor Odinei Rogério Bianchim, com as suas palavras de sabedoria, com as suas palavras que nos motiva a exercer todos os dias essa profissão. Uma profissão que nos honra e nos dá a condição de permitir que as nossas famílias, que as nossas vidas possam ser melhores a partir de cada um de nós advogados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem como defender os seus direitos sem que tenha o advogado. Então, não tem nenhuma autoridade neste país que não dependa do trabalho e da defesa do advogado. Somente nós, advogados, podemos exercer a defesa dos nossos próprios direitos, nenhum outro cidadão. Por isso, imaginem e tenham a consciência da responsabilidade desta profissão que os senhores e senhoras, a partir de agora, passam a ter. E daí aumenta a minha felicidade, porque é vocês que vão conduzir o futuro dessa nação. Este país só será melhor se nós tivermos pessoas melhores capacitadas, pessoas com o coração voltado para o bem, com o diálogo, que tenhamos sempre a serenidade de tomarmos as decisões para o nosso futuro. Não é no grito, não é exigindo, não é com prepotência que nós vamos construir uma sociedade fraterna, uma sociedade mais justa. Mas é sim, com trabalho, com estudo. Por isso, eu quero convidá-los
a participar das comissões da 22ª subseções, da nossa subseção. Basta fazer um contato por WhatsApp, por e-mail. Você vai conseguir conversar com outros colegas que vão ter os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades, mas também as mesmas alegrias e as oportunidades de sucesso no desempenho da profissão. E isso vai depender de cada um de vocês. Não é do pai, não é da mãe, não é do irmão, não é de ninguém. Vai depender de cada um de vocês. Basta querer. E esse desejo será atendido por nós, através da nossa equipe de colaboradores que vem nos assistindo, como sempre. Não só os colaboradores que estão aqui, mas que estão nas casas, estão nas salas, todos para atender à advocacia. Por isso eu quero dividir e pedir aí, nesse momento, Luque, que abra os microfones, que abra para que nós possamos, nós, os dirigentes aqui, saudar todos os novos advogados com uma salva de palmas e todos também possamos juntos, nesse momento virtual, saudarmos a vida, saudarmos a advocacia e viver sempre em paz, que é o que nós estamos realizando neste momento, para que possamos melhorar a vida de todos nós. Portanto, Luque, eu gostaria que abrisse aí para que nós possamos todos juntos saudarmos, salvarmos. Vamos lá, Luque. Abre todos os microfones. Vamos aguardar, só um minutinho, vamos lá, vamos fazer junto aí para ficar bonito. Espera um pouquinho. Já está aberto, viu, doutor? De todos. Eu quero pedir a todos os colegas que abram os seus microfones. Vamos lá. Vamos lá. Isto. Muito bem. Vamos lá, a doutora Laura, está faltando, o doutor Vitor. Vamos lá, todos. Gente, isso é muito complicado, né? Vamos lá, então, quero convidar a todos para que nós possamos uma salva de palmas para a advocacia. Viva a advocacia! Parabéns a todos os novos advogados.